Olá, estamos aqui de volta com o podcast da Fêmina. Para quem não lembra, já apresentei alguns anteriores. Eu sou Luciane Mildenberg, jornalista, e a gente está aqui hoje para debater um outro tema também na área de saúde, muito interessante, que é sobre a endometriose. E eu estou aqui com os colegas aqui que são médicos e que vão destacar bastante sobre este assunto. Então, aqui comigo está o doutor Assir, a doutora Giovana e o doutor Eduardo. E eu gostaria que vocês se apresentassem aqui, falassem um pouquinho de vocês, antes da gente aí falar bastante sobre o assunto. Doutor Assir. Eu sou médico ginecologista e hoje eu atuo basicamente na área da endoscopia ginecológica, que é uma sub-área da ginecologia, que tem uma afinidade muito próxima à endometriose por ser, a especialidade que opera os casos de endometriose principalmente. Então já trabalho na Fêmina há 20 anos, e desde que cheguei já atuo nessa área de endometriose, de cirurgia de endometriose. Então já há 20 anos trabalhando junto a essa doença e junto ao corpo clínico da Fêmina. Doutora Giovana. Então, eu sou ginecologista, de formação, sou cuiabana, por parte de mãe e pai, e fui só fazer a minha residência fora, voltei, então estou desde 99 aqui, trabalho na área de endometriose depois da minha pós-graduação, que é uma doença extremamente prevalente. Eu acho que é bem oportuno esse nosso bate-papo aqui, trabalho na Fêmina desde 99, desde que eu vim, eu trabalho na Fêmina, e faço consultório e tenho uma particularidade aí na docência da UFMT, da área de ginecologia. E agora aqui o doutor Eduardo, que está quietinho aqui no cantinho, hein, doutor Eduardo? Então, a minha especialidade é a radiologia, então eu faço diagnóstico por imagem. O meu foco nos últimos 12 anos está sendo a parte de endometriose, então eu faço laudos de ressonância magnética, ultrassom específico para endometriose, que é um ultrassom transvaginal com preparo intestinal. E eu já rodei em algumas cidades assim como radiologista, eu fiquei mais em São Paulo, onde eu trabalhei na Beneficência Portuguesa como preceptor de residência, no laboratório Fleury também, que é em São Paulo, e no Hospital Santa Catarina. Aqui eu trabalho com o pessoal da Fêmina através de outras clínicas, onde eu atuo. Então eu faço a parte de imagem hoje na Eladion, que é o Instituto de Endometriose aqui em Cuiabá. E geralmente todo grupo que faz endometriose aqui na cidade acaba fazendo um exame antes da cirurgia ou antes do tratamento, acaba passando por mim. Bom, então vocês viram que hoje a gente vai ter aqui só mestres falando sobre o assunto, É importante a gente esclarecer, porque é um assunto importante que está aí em discussão, E eu quero começar aqui com o doutor Assir, o sobrenome dele eu já estou treinando aqui faz horas, é Novakzik. Sobrenome Perfeito, russo aqui, então eu passo para o doutor Assir. Eu gostaria de, antes, eu acho que é importante a gente falar aqui se vocês já participaram de podcast, porque é esse esse bate-papo tranquilo que a gente tem aqui, É a primeira vez, doutor Assir? Da minha parte é a primeira vez, Eu sou um pouco mais tímido, então não tenho essa frequência de participar tanto de mídias sociais e de novas mídias, mas estou gostando muito desse novo formato. Acho que dá para trazer muito mais informações, integrar muito mais o público com as informações que a gente tem, para passar para as pessoas poderem se aproximar realmente do médico, quebrar um pouco essa distância de consultório, e ter uma divulgação mais ampla, para as pessoas. Estou gostando muito desse formato. Eu acho que a doutora Giovana já é mais... Não, eu não sou não, é a primeira participação minha mesmo, em podcast, mas eu acho que agora nós temos que mudar um pouco, Nós temos outra formação em relação à mídia social. Eu acho que a gente tem na hora de transformar isso em mudança mesmo, É como a Cir falou, é um novo formato, E o objetivo maior é você transferir um pouquinho do conhecimento, que nós temos para poder chegar na população-alvo a informação. E ter esse contato, principalmente dessa doença, ouvir falar, já sei que tem, como diagnosticar. Então, eu acho que isso é importante, para a população-alvo. E o doutor já tem experiência ou não? Eu participei uma vez só com algumas colegas que também atuam na Fêmina, na parte de endometriose também, mas
O que eu faço mais é vídeo assim, mais solitário mesmo, colocando os casos principais de endometriose que eu vejo, para os colegas irem se familiarizando com a doença e tal. Quem não é radiologista acaba aprendendo alguma coisa, quem é radiologista também, e acaba facilitando pelo menos para fazer o diagnóstico, né? Que às vezes chega para a gente e aí no fim eu só faço o mapeamento, que é ver com mais detalhes, mas geralmente já vem com diagnóstico. E acho interessante, né? Trabalhar em grupo assim, que a gente solitário, eu acabo falando só uma coisa assim específica e não tem a participação do colega que mandou o exame, né? Como que foi o tratamento, o resultado, acho interessante. Então agora vamos falar efetivamente sobre o tema. Doutora Assis, explica pra gente aí o que é essa famosa endometriose. Endometriose é uma doença, né, que algumas pessoas consideram que é uma doença da moda, uma doença nova, e na verdade não. É uma doença que ela sempre existiu, né, só que com os novos meios diagnósticos, então ela vem sendo diagnosticada muito mais frequentemente. A gente sabe que no Brasil, aproximadamente 6 milhões de mulheres, isso é muita gente, né? E no mundo, até 100 milhões de mulheres são portadoras de endometriose, muitas delas sem saber. A endometriose, então, é uma doença, esse nome endometriose vem de uma palavra chamada endométrio. Endométrio é a camada interna do útero, a camada mais interna de revestimento do interior do útero, que quando ele se encontra fora, né, do útero, ele começa a ser chamado de endometriose. Existem várias teorias, né, do porquê que isso ocorre, né? Uma das mais aceitas é que esse endométrio que reveste o interior do útero, durante o período menstrual, algumas células desse endométrio, através das trompas, caem dentro da cavidade abdominal, né? O que acontece praticamente em todas as mulheres, só que algumas mulheres, por fatores genéticos, mutações genéticas, fatores imunológicos, essas células elas podem não ser destruídas, né? O corpo interpreta aquilo como algo normal e que não destrói, né? As células não são destruídas, então isso vai começar a proliferar. Essa proliferação ela vai ocorrer no próprio útero, externamente, nas trompas, nos ovários, no tecidos que revestem os outros órgãos, podendo acometer intestino, bexiga, e isso vai provocando uma reação inflamatória crônica. Essa reação inflamatória vai produzindo sintomas, principalmente sintomas de dor, né? E vai ocasionando também a deformidade de órgãos, né? Produzindo infertilidade, produzindo, né, alguns sintomas em determinados órgãos específicos. Então, toda a ampla variedade de sintomas de endometriose é causada por essas células endometriais que se estabelecem nesses tecidos. E essa reação inflamatória, né, como eu falei, ela vai provocar muita dor e muito frequentemente a queixa mais comum é a dor durante a menstruação, né? Então essa mulher ela passa a ter chamadas cólicas menstruais ou dismenorreia, falando de uma maneira mais técnica. Dentro disso, muito se associou essa dor como algo normal, mas essa dor, né, doutora Giovana, eu acho que ela não tem nada de normal, né? A mulher sentir cólicas, sentir dores durante a menstruação. Sim, a dor, na verdade, é o carro-chefe para começar a ter esse alerta, né? Geralmente as pacientes já vêm com essa dor. Quando a dor começa a ser incapacitante, deixando essa mocinha ou a mulher, né, na fase reprodutiva, de faltar trabalho, faltar escola, ir para uma UPA, fazer medicação endovenosa na veia e leva atestado, deixa de fazer suas atividades habituais, então essa dor tornou o que? Incapacitante para aquela mulher naquele momento do ciclo menstrual. Então isso é preocupante, isso já não é normal. Então a cólica normal é aquela cólica, um desconforto, né, que com analgésico ou anti-inflamatório passa, mas desde que não seja durante todo o ciclo menstrual. Né, assim, e é interessante que a gente pega muitas pacientes mais jovens, mocinha, e que agora dentro da descrição da literatura começa a ter o quê? Começar a preocupar com aquela dor que é fora do ciclo menstrual. Então as adolescentes, nem sempre elas vão ter sempre a dor no ciclo menstrual. Elas podem ter a dor fora do ciclo.
que é dor ovulatória, periovulatória, ou não tem nada a ver com o ciclo menstrual, e às vezes é o que? É parasitose, trata com remedinho antifúngico, né? Vai no PA, é dor de crescimento, é dor abdominal, assim, trata-se como se fosse qualquer outra coisa, menos pensar na doença. Acaba nem sabendo, né? Então, a dor, a partir do momento que ela fica incapacitante, ela é comum, a dor pélvica, essa dor durante o ciclo e fora do ciclo, em 30% a 50% das pacientes, principalmente a paciente na fase reprodutiva, que é a fase adulta, né? Mas ter esse alerta aí dessa dor que está fora do ciclo, pensar na doença, sim. Eu gostaria de perguntar aqui, né, pro doutor Eduardo, né, por que o diagnóstico acaba sendo, grande parte das vezes, tardio, né? Quando eu estava na faculdade, lá em Botucatu, tinha uma doença, que era a tuberculose, que era chamada de a grande impostora, né? Que tudo podia ser tuberculose, né? Qualquer sintoma podia ser. Realmente é uma doença que tem várias formas, né, de aparecer. Então, hoje eu diria assim que a endometriose é a grande impostora, porque assim, para mim chega tudo quanto é tipo de quadro, né? Essa coisa de cólica, infertilidade e tal, a gente sempre divulga assim, os 3 sintomas mais comuns, né? Que seria a dor na relação sexual, infertilidade, uma dor que vai sempre piorando a cada ano que passa, né? Só que, na verdade, qualquer coisa pode ser endometriose, por exemplo, uma infecção urinária de repetição, algo que parece uma infecção urinária de repetição. Hoje mesmo eu fiz um caso que a paciente vinha há 3 anos com quase de dor para urinar, e no fim eu achei uma imagem simulando um pólipo na bexiga. Era a única coisa que ela tinha no exame inteiro. Eu já tinha tirado o útero, tudo, mas mesmo assim continuava com esse sintoma. E aí foi ver, na verdade foi um desses casos, né, que não foi mapeado, e na verdade ficou um foco na bexiga, entendeu? Que ficou para trás, não foi tratado, e ela continuou com esse sintoma de dor para urinar, mesmo após ter tratado a endometriose. Então, às vezes uma dor no ombro, por exemplo, uma dor no ombro direito pode ser um foco no diafragma, porque tem uma raiz nervosa lá que sai da região cervical, né, do pescoço, que uma parte vai para o diafragma, outra parte vai para o ombro, né, a raiz chamada C5, né, leva fibras nervosas que vão para o diafragma. Então, uma dor ali no ombro, que tem todo mês, quando a mulher menstrua, pode ser endometriose. Então, você vê que é uma gama muito grande de sintomas. A gente tem que divulgar o que é mais comum, mas endometriose pode ser, assim, muita coisa. Pode ser tanto diarreia como constipação, por exemplo. Pode ser dor lombar, uma dor lombar recorrente toda vez que vai menstruar, uma dor anal. Então, os sintomas são múltiplos. Assim. E quanto maior o tempo para ter esse diagnóstico, ela se infiltra mais? Como que acontece? Então, a questão da dificuldade é a seguinte: justamente por simular qualquer coisa, às vezes não é valorizado. Então, por exemplo, se a mulher tem cólica, pode ser confundida com uma dismenorreia, né, que seria uma dor bem comum. Toda mulher quase tem alguma dor, e aí quantificar essa dor que é muito difícil às vezes, né? Se essa dor está passando de um limite normal, por exemplo, que está começando a faltar na escola, está começando a faltar no trabalho, geralmente nessa fase que vai procurar um diagnóstico mais específico, mas tem essa dificuldade de simular muitas outras coisas. Então, por exemplo, vai lá, tem um sintoma urinário, faz cultura, deu negativo, aí dá um sintomático e tal, e esquece o assunto, entendeu? Às vezes a doença vai progredindo até passar em vários médicos, e lá para o 7º, 8º, na média mundial, né, 7 a 8 médicos passam antes do diagnóstico, é que vai fazer o diagnóstico correto. Existe um consenso no mundo que a endometriose, todo paciente com endometriose praticamente tem esse diagnóstico já pelo menos, começa a doença pelo menos uns 10 anos antes. Isso não é exclusividade do Brasil ou de países de terceiro mundo, né? Mesmo em países desenvolvidos existe esse atraso diagnóstico, né? De 10 a 15 anos em alguns países, até do paciente começar a sentir os primeiros sintomas até o médico se acostumar a pensar nessa doença, né? Esse paciente, como o Eduardo falou, ele procura vários e vários médicos até chegar a algum médico que comece a pensar na doença, porque não é os exames, né, de rotina que são feitos com o ginecologista que conseguem diagnosticar, e esse foi o grande avanço dentro da endometriose, né?
por que se começou a fazer mais diagnósticos? Os exames evoluíram, os médicos começaram a pensar mais que essas dores não são normais e começam a pedir exames mais específicos. Eu acho que a tendência da gente cada vez mais é ter mais diagnósticos. Se os médicos começarem a pensar isso, os próprios pacientes, né, esses podcasts, por exemplo, que a gente está participando aqui, as campanhas que existem é justamente para também conscientizar a população. Porque se uma mulher chegar no ginecologista e ele não pensar em endometriose, essa mulher muitas vezes, doutor, será que eu não tenho endometriose? Então ela mesma vai alertar o médico, e o médico, tendo o conhecimento de que um simples exame de ultrassom não vai diagnosticar endometriose na maioria dos casos, ele vai pelo menos pedir um exame especializado ou encaminhar para algum colega que esteja familiarizado. Então é isso que a gente trabalha em cima dessa divulgação de conhecimento, para que a gente consiga diminuir esse tempo e pegar casos cada vez menos avançados, né, da doença. Eu acho